boa tarde a todos e a todas. Dizer que para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui, né, no Tela, um evento tão importante, um evento que trata não apenas de empreendedorismo, mas trata também eu acho que da motivação que nós temos que ter e articulação como cristãos, né, para que nós possamos alcançar espaços importantes dentro das estruturas da sociedade e que a gente possa também nos ajudar, que eu acho que isso é primordial, para que alcancemos esses espaços, ocupemos esses espaços de maneira inteligente. Eu fiz uma apresentação rápida para tentar ser objetivo e cumprir a tarefa no tempo que me foi dado. Eu prometo que serei bem objetivo. E eu vou pedir para colocar a apresentação aí, por favor. Eu queria me apresentar. Meu nome é Márcio Cavalcante Vasconcelos. Atualmente estou na função de comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, função que eu assumi dia 2 de abril, completei um pouco mais de 7 meses, indo para o 8º mês agora, dia 2 de dezembro. Já tenho 29 anos de serviço na Polícia Militar do Distrito Federal e congrego na Igreja Memorial Batista de Brasília, aqui em Brasília. Foi onde eu me casei, onde eu estou criando meus filhos, enfim. Com muita honra, muito prazer. Antes de entrar na apresentação, eu vou seguir o conselho do pastor Evandro e dizer um pouco de um evento que eu participei hoje de manhã. Então, ontem de manhã eu participei da abertura do evento do Tela, ali no café da manhã, lá no Cicobi. Infelizmente, não pude ficar em função da agenda do comando, que é muito atribulada, né? Fiquei um pouco ali na abertura e depois saí em seguida. E ontem, no final da noite, praticamente, eu recebi uma determinação, uma missão do nosso governador de acompanhar uma agenda que ocorreu e está correndo em Brasília desde ontem, hoje e amanhã. Então, nós estamos recebendo aqui no Distrito Federal hoje o CEO e o grupo responsável pelo Web Summit. Quem não conhece, é um evento que aconteceu agora em Portugal, há cerca de 2 semanas, onde a gente enviou vários representantes do governo do Distrito Federal, inclusive o governador esteve lá com o secretário de Ciência e Tecnologia, alguns secretários de Estado, e eu fui incumbido da missão, como Brasília é uma das candidatas da futura sede da próxima Web Summit, que vai ocorrer em 2023, eu recebi a missão de falar um pouco sobre segurança pública, sobre a estrutura de segurança da cidade, o que é a segurança pública do Distrito Federal para essas pessoas, e tivemos a oportunidade de fazer um sobrevoo com eles no helicóptero da polícia. Eu estive junto, com os nossos pilotos e os CEOs ali do Web Summit para mostrar um pouco de Brasília, da estrutura, da possibilidade de onde vai ser o evento, e falar sobre mobilidade, sobre os modais de transporte, sobre a facilidade que Brasília tem, de receber esses eventos em função dessa facilidade do trânsito. E ali eu vi, talvez, um ambiente que eu não conhecia muito, eu acho que é muito propício para falar disso aqui, que eu fui na Biotic. Quem não conhece a Biotic é um parque tecnológico que foi criado no governo passado, que fica ali na Granja do Torto, e é como se fosse uma maternidade de startups. Ela tem como principal objetivo fomentar o empreendedorismo através desse nascedouro de startups, criando um ambiente de negócio propício para isso e um ambiente de desenvolvimento. Então, foi muito bacana eu ver ali jovens, como eu falei para o pastor, jovens CEOs com grandes ideias, com ideias transformadoras, disruptivas, saindo um pouco da caixa, e que impressionou bastante com alguns números que foram apresentados, com empresas novas que já estão gerando resultados, desde a área, por exemplo, de biotecnologia, nanotecnologia, até, por exemplo, aplicativo de distribuição em rede de cosméticos, de salões de beleza, enfim. Eu achei muito bacana lá, acho que foi uma experiência enriquecedora, que tem muito a ver com o nosso evento aqui também. Então, eu recebi a missão de falar um pouco para vocês sobre liderança. Talvez pelo fato de ser militar, não sei, mas eu sei que aqui nós temos pessoas experientes, talvez outros líderes, líderes eclesiásticos, líderes em cada um dos seus segmentos. Eu vou tentar trazer isso um pouco com a visão que é corporativa, no sentido do nosso caso, do serviço público, mas que se aplica também, eu acredito, para os diversos campos da área do empreendedorismo, da área da inovação, da área da gestão. Porque gerir, na verdade, eu acho que a gente gere negócios, mas por trás de todo negócio existem pessoas. E se a gente não estiver preparado
para lidar com a gestão de pessoas, certamente a gente vai ter dificuldade para gerir os negócios. Vamos ver se eu vou acertar aqui. Então, eu parti da seguinte pergunta. O que é motivação? Para você, hoje, para nós, fazermos algo, o que motiva você? Qual é a força propulsora, hoje, que você tem dentro de você, que te motiva para fazer alguma coisa? E para falar de motivação, a gente tem que falar de duas coisas específicas. Primeiro, propósito e missão. Eu confesso que quando eu entrei na Polícia Militar, num concurso, eu sou oriundo da área de Educação Física, eu fazia Educação Física na UNB, eu estava no 4º semestre, quando meu irmão uma vez falou assim para mim, olha, você devia fazer o concurso para oficial da Polícia Militar, você tem um perfil. E eu falei, não, nada de Polícia Militar, isso lá no meu 1º semestre. Quando eu estava no 3º, um ano depois, ele falou novamente, olha, abriu o concurso da polícia, eu fui lá. Meus 2 primeiros vestibulares foram para a área de medicina, eu não consegui passar e fui para a educação física. E eu vinha me preparando para tentar um novo vestibular para medicina, então eu estava, na minha opinião, intelectualmente preparado para fazer esse concurso. E acabei aproveitando a onda dos estudos e fui aprovado no concurso para oficial da Polícia Militar, onde eu ingressei no início de 93. E aí, eu, naquela época, como cadete, tenente novo, né, 2º tenente, 1º tenente, eu não conseguia entender ainda qual era o meu propósito. Eu acho que eu não tinha uma visão clara do que era o propósito. E hoje, com quase 30 anos na instituição, com uma trajetória diversificada, que eu vou falar um pouco para vocês, eu entendo qual é o meu propósito. E o que é o propósito? O propósito é a missão principal para aquilo que você acha, ou para aquilo que nós achamos que é a nossa razão de existência. Esse é o propósito. E o propósito é de cada um. Cada um tem que fazer uma autoavaliação, tem que olhar para dentro de si e, no nosso caso, pedir a orientação de Deus, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar esse caminho e Deus pode ter um plano para você que você não consegue enxergar no primeiro momento. Então, ore e peça para Deus para que Ele mostre para você. E eu descobri qual era o meu propósito. E no meu caso, o meu propósito, e eu depois me formei, tenho outras formações, me formei primeiro na Academia de Polícia Militar, eu larguei o curso de Educação Física, me formei em Segurança Pública, fiz quase 4 especializações, fiz 4 especializações na área no decorrer da carreira, algumas obrigatórias e outras não, mas também me formei em Direito, com especialização, e acabei me formando em Educação Física também, que era um sonho, com especialização na área também. Mas eu nunca perdi de foco qual era o meu propósito. E qual é o meu propósito? O que eu considerei e considero que é meu propósito diante de Deus e diante daquilo que eu acho que é a razão da minha existência? É ajudar pessoas. Ajudar pessoas. E, no meu caso, ajudar pessoas através da minha profissão, através daquilo que eu escolhi fazer. E qual é a diferença de propósito para missão? Enquanto o propósito é aquilo que a gente tem como a razão da nossa existência, a missão são os atos, são as ações, são aquelas atividades que você vai desenvolver no dia a dia para chegar no seu propósito. E nada disso acontece se você não tiver motivação. Estar motivado não é algo que é tão fácil e tão simples assim, porque nós somos humanos, nós temos as nossas questões emocionais, e todos os dias a gente precisa se autodesafiar, precisa se tutelar, para a gente buscar dentro de nós a força que nos move para isso. Né? E é exatamente isso, tentar todos os dias, porque eu acredito que não existe fracasso quando você, de alguma forma, não consegue atingir o objetivo que você tem tentando, mas o fracasso está quando você deixa de tentar, quando você, por algum medo, por algum receio, trava, né, essa força motriz que está ligada à motivação, à sua missão, que é a ação, para chegar no propósito que você quer, e você desiste antes de começar. E aí está a nossa maior derrota. Né? A derrota está na mente, porque a nossa mente ela é capaz de transformar muita coisa, porque é ela que move o corpo, ela move as nossas ações, então a gente precisa estar atento para isso. E Deus tem, na minha visão, no meu relacionamento pessoal, eu acho que Ele tem um papel fundamental nisso. Porque como nós somos falhos, como nós temos as nossas dificuldades, é através da força da fé, é através do relacionamento pessoal, que muitas vezes você consegue enxergar algo que está além da sua visão. Até no plano da guerra espiritual, né, pastor?
e que acontece diariamente. Então, eu tenho um propósito muito firme de continuar tentando fazer meu melhor como gestor de uma instituição. A Polícia Militar, hoje, do Distrito Federal, é uma instituição que tem mais de 72 mil vidas vinculadas a ela, porque nós somos 10.500 homens da ativa, um pouco mais do que isso da reserva remunerada. O que é isso? É aquele policial que se aposentou, mas ele pode ser convocado a qualquer momento para ainda trabalhar. E nós temos mais de 50 mil vidas de dependentes diretos, né, que são beneficiários do sistema, por exemplo, de saúde da PM. Então, o meu propósito como comandante é fazer bem, sobretudo, em primeiro lugar, para essas pessoas, porque nós, como instituição, temos um dever, que é o dever da razão da existência de qualquer instituição pública, que é servir o cidadão. Mas não adianta você ter esse propósito de querer bem servir, de fazer o melhor, se o nosso homem, que é a nossa principal peça, que é a força motriz, não estiver motivado, não estiver preparado e não tiver as ferramentas necessárias para isso. E essa é a missão do comandante, é poder fornecer para ele o preparo intelectual, o preparo técnico, a infraestrutura, né, de logística, de equipamento, para que ele possa fazer isso. E esse eu falei, o meu propósito é viver para servir. Eu podia ter ido para outra área, né, até próximo de capitão, dentro da nossa estrutura, né, são duas carreiras na Polícia Militar, a carreira das praças, onde entra como soldado através de um concurso de nível superior e pode ir até subtenente, podendo fazer uma migração da carreira para o oficialato, indo até o posto de major, ou entra como eu entrei na academia, como cadete, percorre, né, o oficialato, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, que é o último posto. E aí, na metade da carreira como capitão, eu formado em Direito, fiz uma pós-graduação, pensei, eu acho que eu vou mudar a carreira, né? Eu vou para o Judiciário. E aí eu fiz uma pós-graduação obrigatória, que chama o curso de aperfeiçoamento de oficiais, um curso de 1 ano e pouquinho, e ali eu tive a certeza que eu não sairia mais da PM. Né? E ali, mesmo com os cursos de Direito, Educação Física, pós-graduação, eu tive a certeza porque eu convivi com muitas pessoas. E naquele momento específico, eu tive um insight, ali, uma visão do que eu poderia projetar para a carreira para o futuro. Lógico que eu nunca imaginei que eu seria o comandante-geral, porque nós somos 44 coronéis na corporação e só um senta. Né? E cada turma nossa, por exemplo, a minha turma tem 90 oficiais. A média de oficiais que chegam ao último posto é de cerca de 25% a 30%. Então, da minha turma, hoje, de 90, 30 chegaram ao posto de coronel, né, e somente um da turma hoje chegou à função de comandante-geral, que é a função que eu ocupo hoje. Então, lá atrás eu não podia prever isso, mas lá atrás eu sabia que eu poderia chegar. E eu tentei me preparar, na medida do possível, para que isso fosse, para que eu alcançasse esse objetivo. E liderar. Qual é a diferença entre liderança e autoridade no sentido de comandar, né? Qual é a diferença de comandar e mandar? Então, mandar é fácil, porque quem manda, manda através da estrutura que ele tem de poder, é demonstração de poder. Você vai lá e fala para a pessoa fazer uma coisa e ela vai fazer compelida por um único fator que a compele para fazer, ou o temor ou o receio de alguma punição em razão da estrutura de poder que ela é subordinada. E comandar e liderar? Liderar não. O líder é aquele que convence por várias questões. Pelo exemplo, é aquele que convence pelo propósito, é aquele que convence com o objetivo, é aquele que entra e chega ao coração da outra pessoa para que juntos, né, comandar não é mandar, não é faça, é vamos fazer juntos, vamos cooperando, chegar ao nosso objetivo. E as características de um líder? E aí eu tenho certeza que eu, mesmo sabendo que eu vou chover no molhado, eu vou tentar tornar isso um pouco mais interessante. Né? Primeiro, dar o exemplo. Ninguém consegue liderar sem ser pelo exemplo. Porque aquilo que eu digo é muito mais fraco do que aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço sempre será muito mais forte do que aquilo que eu falo. No militarismo, nós temos um ditado muito interessante que é seguido por muitas pessoas que dizem o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, estar à frente da tropa, estar à frente dando exemplo,
é o primeiro fator motivador para que a gente transforme o coração e nós tenhamos seguidores, porque acreditam no propósito e acreditam em quem está liderando. O segundo, a visão, passei um a mais, né? Segundo, visão clara do objetivo. Quando você sabe o que você quer e aonde você quer chegar, através da sua missão, que são as ações que você vai chegar ao seu propósito, você consegue, pelo exemplo, liderar e fazer com que as pessoas acreditem no que você está fazendo, porque elas sabem aonde você quer chegar e elas querem chegar junto com você aonde você quer chegar. Então, se você não tem a visão clara daquilo que você precisa fazer para chegar lá, pare, repense e comece a estruturar isso para você. Nós precisamos saber onde vamos chegar. O meu exemplo na Polícia Militar, eu assumi a Polícia Militar com 3 missões claríssimas. Primeiro, cuidar do homem. Fazer com que o homem seja visto como uma peça importante dentro da nossa corporação, como uma peça mais importante para a corporação. Segundo, cuidar da saúde do homem. Porque a gente estava com um policial que era preocupado muito, toda a gestão preocupada com a parte operacional, que eu entendo que anda por si só, pela característica da missão, mas a gente esquecia que por trás daquele ser humano ali, existem emoções, existem problemas, a gente estava conversando aqui agora há pouco, e tratar essas questões. E o terceiro, cuidar do homem, cuidar da saúde do homem, proporcionar para ele, o terceiro, as condições necessárias para isso, através de treinamento, equipamento, infraestrutura, o que a gente puder fazer. Lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente vai conseguir fazer o melhor que a gente puder, com esse propósito. Integridade e preparo. Um outro ditado importante. É melhor estar preparado e nunca ser chamado, do que ser chamado e não estar preparado. Então, preparem-se. Com a sua visão de futuro, com o seu objetivo bem estabelecido, você precisa se preparar, ainda que você não tenha certeza quando, mas que você vai chegar para que esse momento aconteça. Então, estar preparado é você se munir das ferramentas, se municiar das ferramentas necessárias para isso, no campo cognitivo, no campo afetivo, no campo técnico-profissional, que é o que vai levar você à plenitude daquilo que eu entendo que é o preparo adequado para chegar no objetivo que você tem. Está acabando? Constância do propósito, ou seja, por que isso? Eu já vou passar o outro, que tem similaridade com o que eu vou falar, né? Constância do propósito com foco na missão e ajuste da estratégia com foco no propósito. Por que isso? Porque, por mais que você queira controlar todo o processo, existem etapas do processo que são incontroláveis, que não estão à sua disposição e, em algum momento, elas vão fugir daquilo que você espera, da sua expectativa. E aí você vai precisar ajustar a vela, você vai precisar ajustar o leme, vai precisar mudar a sua rota para chegar no objetivo que você quer. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque a gente está tão focado na estratégia que traçou, que a gente não consegue olhar com uma visão um pouco macro para entender que a gente está desviando da rota e a gente precisa reajustar para fazer aquilo. E uma das coisas que mostra isso é porque nós somos humanos e somos falhos, que é o último slide aí, né? Líderes são humanos e eles erram também, sentem raiva, sentem medo, sentem tristezas, mas com inteligência, com preparo, você consegue converter essas emoções na direção do seu propósito, realinhando metas, realinhando o leme, revisando suas tarefas. Está acabando, gente. Experiências como comandante-geral em outras funções na carreira. E eu vou falar rapidamente sobre mim, me permitam. Eu entrei novinho, com 18 anos, eu sou da época que o concurso não era ainda nível superior, era nível médio, e a gente adquiria a graduação no decorrer dos 3 anos de academia. Então, eu me graduei primeiramente na academia, em gestão da segurança pública, na Academia de Polícia Militar, nosso Instituto Superior de Ciências Policiais aqui em Brasília. Cumpri uma trajetória normal, como todo oficial faz, dentro da tropa, trabalhando em batalhão, indo para a rua, trocando tiro com bandido. Trabalhei na Ceilândia, trabalhei no 1º Batalhão da Asa Sul. Aqui, o Lago Sul era a área quando a gente não tinha aqui o 5º Batalhão, que é o batalhão que cuida hoje do Lago Sul e das embaixadas. E aí, em determinado momento da minha carreira, em 2003, eu fui chamado, um jovem capitão recém-promovido, para ir para a presidência da República. Acho que o Evandro lembra bem, né, pastor?
estava lá no Memorial com a gente. Eu fui chamado para a presidência da República e fui para ficar 2 anos, passei 8 anos trabalhando no Gabinete de Segurança Institucional como segurança do presidente, na época era o presidente Lula, então foi do primeiro ano de governo dele até o final. Passei 8 anos lá, voltei para a polícia, achando que ia voltar para trabalhar na área operacional ou na área de gestão, porque já era major, já tinha sido promovido. Fui chamado pela experiência de segurança pessoal para assumir a chefia da segurança pessoal do governador do Distrito Federal, que na época foi o Agnello Queiroz. Então, fiquei 4 anos chefiando a segurança pessoal, trabalhei mais de 1/3 da carreira, né, como segurança pessoal, saí de lá, comandei um batalhão importante, o 3º Batalhão da Asa Norte, Granja do Torto, Noroeste e Vila Planalto. Fiquei 1 ano e meio ali, de 2015 a 2016. Fui para a Secretaria de Segurança Pública, onde trabalhei por 6 anos, numa área de integração, e aí fui chamado recentemente, no início de 2019, para trabalhar como chefe adjunto da assessoria especial do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro. Fiquei lá na presidência da República por 1 ano e 10 meses. Fui convidado pelo atual ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, que era o secretário de Segurança, para retornar para a secretaria, porque disseram, olha, tem um coronel lá na presidência que trabalhou 6 anos aqui na secretaria, ele tem uma expertise XY, e aí me convidaram. No início ele achou que eu não ia aceitar, porque eu estava numa função importante dentro da estrutura do governo federal, na presidência da República, no gabinete do presidente, mas ali eu fiz uma avaliação, exatamente baseada nisso. Eu falei isso aquele dia, quando eu recebi o convite para vir aqui, e eu estou encerrando com isso. E a avaliação foi o seguinte, lá na presidência da República, eu tenho uma amizade muito profunda com o ministro Jorge Oliveira e o ministro André Mendonça, que palestrou para os senhores aqui de manhã. Eu estive lá semana passada com o ministro André entregando a medalha Tiradentes, que é a nossa mais alta comenda da polícia, lá no gabinete dele na AGU. E, naquele momento, eu me fiz a seguinte pergunta. Bom, se eu aceitar o convite para voltar para a Secretaria de Segurança Pública, eu tenho 2 análises que têm que ser feitas. Primeira, eu me afasto da presidência da República, onde eu ajudo muito mais o país aqui e menos o Distrito Federal e as pessoas do Distrito Federal, ou eu volto para a secretaria e ajudo muito mais o governo do Distrito Federal e menos o governo federal, na estrutura que a gente tinha ali, e me reaproximo da polícia. E aí esse foi o grande peso, porque eu já coronel, no último posto, um daqueles 44, que são os 44 coronéis, com um comando que já vinha com a perspectiva de mudança, e eu fiz o seguinte pensamento, né, seguinte desenvolvimento de pensamento. Bom, se eu voltar para a Secretaria de Segurança Pública, em algum momento meu nome, pela trajetória, pela carreira, pode vir na mesa numa possível substituição ou troca do comando. E aí eu seria, em tese, um comandante-geral escolhido para trabalhar lá. E dessa forma eu vou poder implementar várias coisas que tem na minha cabeça aqui, como gestor da instituição, que é o sonho de qualquer um, atingir a gestão máxima da instituição que você pertence. Ou eu fico na presidência, toco aqui até o final do governo Bolsonaro, permaneço aqui perto do gabinete, né, tranquilo. E naquele dia eu fui para casa, e aí eu falo como a conversa com Deus é importante, orei, né, preocupado, compartilhei isso com a Ana Paula, minha esposa, e aí acordei de manhã convicto de que eu tinha que aceitar esse convite e sair da presidência, sair talvez de um conforto, porque eu sabia que eu ia trabalhar muito mais na Secretaria de Segurança Pública, ia ter muito mais dor de cabeça, eu ia ter muito mais desafios, mas eu teria talvez muito mais oportunidades, né, para aquilo que eu entendia que era o propósito. E voltei, e 9 meses depois do meu retorno, com a ida do ministro Anderson para o Ministério da Justiça, o secretário executivo, que era com quem eu tinha interlocução direta na Secretaria de Segurança, se tornou o secretário de Segurança Pública, e 2 dias depois me convidou para assumir o comando geral da corporação, uma função de cargo de confiança. E eu aceitei, sigo essa missão, certo, convicto, que a minha maior missão é servir a sociedade do Distrito Federal, servir a população do Distrito Federal, servir o meu policial, que acredita no comando e espera de mim o meu melhor, para que ele, policial, tenha o melhor para ele poder servir, para ele poder fazer o que ele tem que fazer na sociedade de Brasília. E eu queria encerrar deixando com vocês uma foto que, para mim, é a foto mais emblemática da minha assunção de comando.
Se você puder passar aí, que eu não estou conseguindo, o próximo slide, por favor, para a gente encerrar. Esse foi o dia da minha posse na assunção do Comando Geral da Polícia. Nós temos uma capelania militar, onde eu tenho um pastor evangélico e 2 padres católicos na capelania, que tem, entre várias atribuições, a capelania, além do cuidado com a parte espiritual do policial, também tem um vínculo com a parte psicossocial em atendimentos. E aí, no dia, a gente está vendo, acho que é o vice-governador que está ali no fundo, a ministra Flávia Arruda, algumas autoridades que estavam, o ministro Jorge Oliveira, do TCU, e eu pedi para que ele fizesse uma bênção, abençoando o comando que estava iniciando. E nesse ato, na hora que ele começou a oração, eu me ajoelhei, meus 2 companheiros aqui, eu tenho o coronel Danilo, que era o meu chefe de Estado-Maior, o coronel Hércules, que é meu subcomandante-geral, que não sabiam o que ia acontecer, me viram ajoelhar ali na hora da oração, da bênção, e de maneira espontânea se ajoelharam também, e o Danilo e o Hércules fizeram esse gesto que, para mim, representa muito, porque naquele momento eu coloquei nos pés de Deus o comando da corporação, a minha missão e o propósito que eu tinha a assumir aquela função, que para mim é a função mais importante que eu tenho na instituição, porque eu cuido e tenho a responsabilidade de cuidar de todos. E eu queria encerrar com esse versículo, que é um versículo que eu levo comigo e que eu leio praticamente todos os dias quando eu entro no meu gabinete, eu tenho uma Bíblia ali, que está em Isaías 41:10, que diz o seguinte: não tema, porque eu sou contigo, ou estou com você nessa versão, não fique com medo ou não te apavores na outra versão, porque eu sou teu Deus, eu lhe dou forças, eu o ajudo e eu o seguro com a destra da minha justiça. Então, que seja assim, que Deus seja o centro do propósito que Ele move a gente, que Ele possa orientar o centro do propósito de vocês também, que vocês possam descobrir esse propósito, focar na missão e trabalhar diariamente para que ela seja cumprida. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a gente.